Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo e nessa aula eu vou resolver dois exemplos que envolvem o conhecimento de Teorema de Pitágoras, perfeito? Acompanhe aí, ó. No primeiro exemplo, pessoal, eu não escrevi enunciado para não ocupar muito espaço no quadro e sobrar mais espaço para a gente resolver. Mas eu gostaria de explicar para vocês o que nós vamos fazer então. Eu tenho o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus no vértice C. Além disso, ele tem um cateto que mede 9 e a hipotenusa que mede 15. Tranquilo? O que eu quero é o seguinte, eu quero colocar um ponto D sobre o cateto BC de tal forma que o triângulo ABD seja isósceles, ou seja, um triângulo que tem dois lados iguais. O pedaço BD tem que ser igual em medida a DA. É isso que eu quero, BD igual a DA. Então eu vou escrever aqui para a gente entender. Ó. Eu quero que o segmento BD, a medida do segmento BD, seja igual à medida do segmento AD. Eu acho que eu tinha falado errado, né? Então é isso que eu quero. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, veja que o lado aqui, o cateto BC não tem medida. Eu vou vir aqui e vou chamar essa medida de X, beleza? Então vamos lá. Deixa eu fazer com calma aqui. Então isso aqui, ó, vai ser X. Com isso, eu tenho o triângulo ABC retângulo e eu já sou capaz de aplicar o teorema de Pitágoras nele. Então, vamos calcular, ó. Então, eu tenho a relação de Pitágoras lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu vou dar uma olhada que o A é a hipotenusa. A hipotenusa fica do lado oposto do ângulo de 90 graus, então é 15. Eu tenho que 15 ao quadrado é igual B ao quadrado. Quem é o B aqui? O B eu vou chamar o cateto que vale 9. Então aqui vai ficar 9 ao quadrado mais x ao quadrado. Perfeito. Agora eu vou resolver isso. 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado é 81. Já vou passar o 81 para o outro lado, tá? Então aqui vai ficar menos 81. Aqui deu positivo, passei para o outro lado, negativo. Isso aí igual a x ao quadrado. Tudo tranquilo até aí, né? 225 menos 81, 144. Igual a x ao quadrado. Pessoal, eu vou só inverter os lados agora para ficar mais fácil. Como eu vou inverter os dois lados, não precisa mudar o sinal. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 144. Passo 2 em forma de raiz. X igual raiz de 144. X igual a 12. Tudo bem. O que eu descobri então é a medida do x e sei que ele vale 12. Só que não é bem essa medida que eu quero. Eu quero aqui, ó, aonde eu vou colocar o D para eu saber o lugar exato para que aquele triângulo ABD seja um triângulo isósceles. Para isso, eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, de D até B de Y. Tudo bem? Então, o pedaço de D até B é Y. Veja aqui, ó. Se tudo isso aqui mede X e esse pedaço aqui mede Y, quanto vale só esse pedaço pequeno aqui, ó? Esse pedaço pequeno, nós podemos dizer que é X menos Y. Esse pedaço aqui, ó, X menos Y. Beleza? Mas como o triângulo que eu quero formar aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, e se esse pedaço aqui eu batizei de Y, o outro aqui eu também vou batizar de Y. Perfeito?
Agora eu vou pegar um canetão aqui. E você vai entender a seguinte situação. Nós vamos trabalhar somente com esse triângulo aqui, ó. Beleza? Só com esse triângulo aí. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo. Acompanhe. Ó, nós vamos ter então Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Observando quem é a hipotenusa. Nesse triângulo que eu pintei de vermelho, a hipotenusa é o Y. Então eu vou ter y ao quadrado igual. O B é um cateto, que pode ser o 9. 9 ao quadrado mais o outro cateto, que é o C. Só que quem vai entrar no lugar do C seria x menos y, que é o outro cateto. E o x nós descobrimos que vale 12, então seria 12 menos y. Aqui vai ficar 12 menos y ao quadrado. Agora vamos desenvolver isso aí, tá? Aqui vai ficar y ao quadrado igual 9 ao quadrado, 81, mais... Pessoal, quem não sabe, seria muito importante que aprendesse isso aqui ou que lembrasse isso aqui, porque cai muito e aí você ganha tempo. Nós vamos resolver esse produto notável, 12 menos y ao quadrado. Como é que resolve isso aí? O quadrado do primeiro termo, que vai dar 144, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 24y, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. Beleza? Veja que agora vai ficar fácil, porque ó, eu tenho y ao quadrado aqui, tenho y ao quadrado do outro lado. Quando eu passar esse y ao quadrado para o outro lado, um cancela o outro. Então, esse carinha vai cancelar esse carinha. Perfeito. Aqui sobrou 144 mais 81. 144 mais 81, 225. Só que eu já vou passar o 225 para o outro lado, tá? Aí ele vai ficar negativo. Então, acompanha o que eu vou fazer, ó. Desculpa, para ficar mais prático, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Eu vou passar o menos 24y para o outro lado. Aí ele fica positivo e vai ficar mais fácil para nós. Então eu tenho 24y positivo igual 144 mais 81, 225. E por último eu passo então o 24 para o outro lado dividindo. Então eu tenho que y é igual a 225 sobre 24. Perfeito, pessoal? Fica faltando, então, resolver essa continha. Vamos ver quanto que dá. E o resultado, então, vai ser y, vou fazer uma setinha aqui, ó, uma implicação, y é igual a 9,375. Beleza, pessoal? Então, como eu tenho aqui, ó, acabei de descobrir que o y, esse pedaço y aqui, é 9,375. Então, eu tenho que colocar o ponto D a 9,375 unidades de distância do ponto B. Se eu quiser descobrir em relação ao outro, então eu tenho que x é 12, e esse pedacinho aqui é 12 menos y. 12 menos y. Então ficaria, vamos fazer pequenininho aqui, ó. 12 menos y. 12 menos 9,375. Então se eu colocar aqui 625 completa, e aí vai para 10. E ainda fica faltando 2 unidades. Então, 2,625. Então, nós podemos considerar 2 respostas. Você vai marcar o ponto D a 9,375 unidades de distância do ponto B.
Ou você vai marcar o ponto D a 2,625 unidades de distância do ponto C. Bem, resolvemos esse exercício. Ele não é tão trivial, para alguns alunos ele seria um pouquinho difícil, mas com um pouquinho de treinamento você vai conseguir fazer sem problema nenhum. Vamos agora resolver o outro exercício. Acompanhe aí, ó. Deixa eu explicar o que esse exercício fala. O exercício fala o seguinte: um engenheiro, um arquiteto, fez um projeto com uma escada aqui, ó, tá? Uma escada. Cada pedaço desse aqui, ó, cada pedacinho desse que eu estou passando agora, ó, eu vou colocar aqui, mede 24 centímetros. Beleza? Todos, tá? Esse aqui também, esse também, esse também e esse aqui também. Então, todos medem 24 centímetros. Aí, nesse projeto de escada, ele colocou um corrimão. Nós já sabemos que esse pedaço do corrimão mede 30 centímetros. Aqui embaixo também, o outro pedaço do corrimão mede 30 centímetros. A pergunta é: quanto de corrimão tem? Quanto de ferro foi necessário para construir o corrimão no projeto dessa escada? Veja que esse pedaço aqui, ó, é o que nós temos que descobrir. E eu vou chamar ele de X. Beleza? Vê agora. Eu vou trocar a cor do canetão. E para facilitar a minha vida, como nós estamos trabalhando com um teorema de Pitágoras, eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Vou fechar o triângulo aqui, tá vendo? Fechei. Aí eu tenho que ver o seguinte: quanto mede essa distância aqui, ó? Veja que se você subir esse pedacinho, ele encaixa aqui certinho. Se você subir esse, ó, cada pedacinho que você sobe, ele vai encaixando, ó. E como esse apoio aqui, onde a pessoa vai colocar o pé, todos eles medem 24 centímetros, então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 pedaços de 24 centímetros. Isso aí vai dar 120 centímetros, ou seja, aqui é 120 centímetros. Pessoal, então para finalizar o exercício, a única coisa que falta é aplicar o teorema de Pitágoras. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós sabemos o quê? Que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a é a hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui, ó. A hipotenusa seria o x que está no lado contrário. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. X ao quadrado igual 9 vezes 9 é 81, com 2 zeros, 8.100. 12 vezes 12, 144, com 2 zeros, 14.400. 14.400 com 8.100, então eu tenho que x ao quadrado nada mais é do que, tá? 2.000, deixa eu ver se eu não erro a conta aqui, 22.500, exato, 14.400 com 8.000, 22.500. Passando o 2 em forma de raiz, então eu vou ter que x nada mais é do que a raiz de 22.500, e nós sabemos então que a raiz de 225 é 15. Como tem 2 zeros, um zero sai da raiz. X é 150 centímetros. Pessoal, então quanto que foi gasto de corrimão? Você gastou de ferro aqui para construir o corrimão 30 centímetros, depois 150, depois mais 30. Então seria 30 mais 150 mais 30. Isso aí vai dar como resposta
210 centímetros. Mas vamos supor que você não quer isso aí em centímetros, você quer em metros. Então a resposta seria 2,1 metros. Beleza, pessoal? É um exercício tranquilo de aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Ficou tranquilo. Só tem o seguinte, pessoal, nas próximas aulas eu vou ensinar a resolver esse exercício aqui de uma forma mais diferente, mais simples. Não dá para aplicar em todos os casos, mas nesse aqui daria, que é a terna pitagórica, tá? Então depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre a terna pitagórica e nós podemos até resolver esse exercício novamente e você vai ver como é que vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido, tá? Então se você não sabe ainda sobre terna pitagórica, dá um Google aí, vê o que é a terna pitagórica e depois eu vou fazer um vídeo, perfeito? Com isso nós terminamos então a resolução de 2 exemplos que envolve o Teorema de Pitágoras e encerramos essa aula. Bons estudos, um abraço e um beijo. Fui!